Asaf, quando o coração confuso entra no santuário e encontra respostas. Você já olhou para o mundo e pensou: por que os ímpios prosperam, enquanto os justos sofrem? Então prepare-se, porque Asaf, um dos maiores líderes de louvor da Bíblia, também passou por essa crise e quase perdeu a fé. Ele cantava para Deus, mas seu coração estava em conflito. Até que um dia, ele entrou no santuário e tudo mudou. Essa não é apenas a história de um salmista. É a história de todo coração que luta entre a fé e a realidade. Asaf não era um homem qualquer. Ele foi um dos principais levitas, nomeados por Davi para conduzir o louvor no tabernáculo. Seu nome está ligado a salmos profundos, honestos e intensamente humanos. Diferente de cânticos triunfalistas, os salmos de Asaf revelam conflitos internos, dúvidas, crises espirituais e, ao mesmo tempo, uma fé que se recusa a morrer. Ele não escondeu suas perguntas diante de Deus. Ele as levou para a presença do Senhor. A história de Asaf ganha destaque especialmente no Salmo 73, onde ele revela um coração ferido pela aparente injustiça da vida. Ele observava os arrogantes prosperarem, os ímpios viverem sem temor, enquanto os justos enfrentavam dores, lutas e aflições. Essa contradição quase o fez tropeçar. Ele confessou que por pouco seus pés escorregaram. Isso mostra que até aqueles que estão no altar podem enfrentar crises profundas. Asaf nos ensina que fé não é ausência de questionamentos, mas a decisão de continuar buscando a Deus, mesmo quando as respostas não são claras. Ele não abandonou o louvor, não se afastou do santuário e não silenciou sua dor. Pelo contrário, foi exatamente na presença de Deus que ele encontrou clareza. Sua história é extremamente atual. Vivemos em um mundo onde injustiças parecem triunfar, onde valores são invertidos e onde muitos se perguntam se vale a pena permanecer fiel. Asaf representa o crente que não mascara sua dor, mas também não abre mão da presença de Deus. Ele entrou no santuário confuso e saiu com o coração alinhado. Essa jornada espiritual nos revela que a presença de Deus não elimina imediatamente os problemas, mas redefine nossa visão sobre eles. Asaf descobriu que o fim dos ímpios não era prosperidade eterna, e que estar perto de Deus era o verdadeiro bem. Sua história nos convida a fazer o mesmo caminho, levar nossas crises para o lugar certo. Vamos ao contexto bíblico, histórico e cultural. Asaf viveu durante o reinado do rei Davi, em um período marcante da história de Israel, quando a adoração ao Senhor começou a ser organizada de forma estruturada e contínua. Ele era levita, descendente da tribo escolhida para servir no templo, e foi separado para ministrar diante da Arca da Aliança com cânticos, símbolos e louvores. Seu papel não era apenas musical, mas espiritual. Asaf ajudava a conduzir o povo à presença de Deus. Historicamente, Asaf é mencionado em 1 Crônicas 16, quando Davi estabelece um ministério de louvor permanente. Ele não apenas liderava o cântico, mas também compunha salmos que expressavam tanto exaltação quanto lamento. Isso mostra que, na adoração bíblica, havia espaço para alegria e para dor, para celebração e para questionamento. Asaf foi um dos poucos que ousou registrar suas crises espirituais em forma de oração cantada. Culturalmente, Israel vivia cercado por nações pagãs que muitas vezes prosperavam materialmente. Isso gerava um conflito interno no coração dos fiéis. Como um Deus justo permitia que aqueles que o desprezavam aparentassem sucesso? Essa tensão aparece claramente nos Salmos de Asaf, especialmente no Salmo 73. Ele observa os arrogantes, nota sua prosperidade e confessa que seu coração quase se desviou ao comparar sua vida com a deles. No contexto bíblico, o santuário não era apenas um local físico, mas o centro da revelação divina. Era ali que o povo lembrava quem Deus era, o que ele havia feito e quais eram suas promessas. Quando Asaf entra no santuário, ele não entra para fugir da realidade, mas para a reinterpreta lá à luz da presença de Deus. Essa mudança de perspectiva é crucial. Asaf nos ensina que a prosperidade dos ímpios é temporária e que o verdadeiro bem não está nas circunstâncias, mas na comunhão com Deus. Ele entende que o fim determina o valor do caminho. Ao discernir o destino final dos ímpios, seu coração se alinha novamente com a verdade eterna. Assim, o contexto de Asaf revela um homem profundamente envolvido no serviço a Deus, mas também profundamente humano. Sua história mostra que crise de fé não é sinal de abandono, mas convite para um encontro mais profundo com o Senhor. A história de Asaf toca em um ponto sensível da caminhada cristã: o conflito entre aquilo que cremos e aquilo que vemos. Muitas vezes,
observamos pessoas que vivem longe de Deus prosperando, enquanto aqueles que permanecem fiéis enfrentam lutas constantes. Asaf teve coragem de admitir esse conflito. Ele não mascarou sua crise espiritual, mas a levou para o lugar certo, a presença de Deus. Essa reflexão nos ensina que questionar não é o mesmo que abandonar a fé. O perigo não está em sentir dúvidas, mas em permitir que elas nos afastem do santuário. Asaf quase tropeçou porque começou a comparar sua vida com a dos ímpios. A comparação sempre rouba a paz e distorce a visão espiritual. No entanto, quando ele entra no santuário, sua perspectiva muda. Ele deixa de olhar apenas para o presente e passa a enxergar o fim. Asaf descobre que a verdadeira prosperidade não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Ele entende que estar perto do Senhor é o maior bem que alguém pode possuir. Essa mudança de entendimento transforma sua amargura em confiança e sua inveja em adoração. A reflexão que fica é profunda. Onde temos buscado respostas para nossas crises? Fora da presença de Deus, tudo parece injusto e confuso, mas dentro do santuário, mesmo as dores ganham sentido. Asaf nos ensina que a fé amadurece quando escolhemos permanecer diante de Deus, mesmo quando o coração está inquieto. Quando a fé quase escorrega, Asaf começa sua história com uma confissão honesta e corajosa. Ele reconhece que por pouco, sua fé não desmoronou, seus pés quase escorregaram e seu coração quase se desviou do caminho. Essa declaração não vem de alguém distante de Deus, mas de um líder de louvor, alguém que ministrava diariamente na presença do Senhor. Isso revela uma verdade importante. Crises espirituais não escolhem posição ou função, elas alcançam qualquer coração humano. O que levou Asaf a esse ponto foi a observação constante da prosperidade dos ímpios. Ele via pessoas arrogantes vivendo com abundância, saúde e segurança, enquanto ele, que buscava viver com integridade, enfrentava aflições. Esse contraste gerou confusão interna. Em vez de olhar para Deus, Asaf começou a medir a vida pela régua das circunstâncias. A inveja se infiltrou de forma silenciosa, enfraquecendo sua confiança. Asaf descreve os ímpios como pessoas que parecem viver sem limites, sem dores aparentes e sem temor. Eles falavam com arrogância e ainda assim prosperavam. Essa realidade feria profundamente seu coração, pois parecia contradizer tudo o que ele cria sobre justiça divina. Ele começou a questionar se sua fidelidade valia a pena. O perigo dessa fase não estava apenas nas perguntas, mas no isolamento interior. Asaf guardou sua dor por um tempo, permitindo que ela crescesse dentro dele. Ele quase compartilhou suas dúvidas de forma precipitada, o que poderia ferir outros. Isso mostra que crises mal administradas podem gerar tropeços coletivos. No entanto, mesmo em meio à confusão, Asaf não abandonou totalmente sua fé. Havia dentro dele uma luta menos entre aquilo que via e aquilo que sabia ser verdade. Essa tensão é comum na caminhada espiritual. Fé não é a ausência de conflito, mas a escolha de continuar confiando, mesmo quando a mente está confusa. Asaf reconhece que seu coração estava amargo e seu espírito perturbado. Ele se sentia como alguém sem entendimento, quase como um animal, reagindo apenas às circunstâncias. Essa autoanálise revela maturidade espiritual. Ele não justificou seus sentimentos. Ele os confrontou. Esse capítulo da vida de Asaf nos mostra que o primeiro passo para a restauração é a honestidade. Admitir que a fé está sendo testada é essencial para que a cura comece. Deus não rejeita corações sinceros. Ele se aproxima deles. Assim, quando a fé de Asaf quase escorregou, Deus já estava preparando o ambiente onde sua visão seria restaurada. O tropeço não foi o fim, mas o início de uma transformação profunda. O perigo da comparação. A comparação foi a armadilha silenciosa que quase derrubou Asaf. Ao olhar constantemente para a vida dos ímpios, ele passou a medir sua própria caminhada espiritual, a partir de parâmetros errados. Em vez de avaliar sua vida à luz da presença de Deus, começou a avaliá-la pela prosperidade aparente daqueles que não temiam ao Senhor. Esse movimento interior gerou frustração, desgaste emocional e confusão espiritual. Asaf observava que os ímpios pareciam viver com conforto, segurança e abundância. Eles não enfrentavam as mesmas aflições, não demonstravam temor e ainda assim prosperavam. Essa realidade o levou a pensar que sua fidelidade talvez fosse inútil. Ele chegou a questionar se havia mantido seu coração puro em vão. A comparação começou a corroer sua alegria no serviço a Deus. O problema da comparação é que ela sempre apresenta uma versão incompleta da realidade. Asaf via apenas o presente dos ímpios,
mas não discernia o fim deles. Ele enxergava o brilho momentâneo, mas não o destino final. Essa visão limitada o afastava da verdade eterna. Quando olhamos apenas para o agora, perdemos a perspectiva do propósito. Outro perigo da comparação é que ela distorce a identidade. Asaf, um homem chamado para liderar o louvor, começou a se sentir inferior e injustiçado. Ele esqueceu temporariamente o privilégio de estar na presença de Deus e passou a desejar aquilo que os outros possuíam. Isso mostra como a comparação pode fazer até mesmo pessoas espiritualmente maduras esquecerem quem são. Além disso, a comparação gera murmuração interna. Embora Asaf não tenha falado publicamente naquele momento, seu coração estava inquieto. Ele lutava entre a fé e a frustração. Esse conflito interno drenava suas forças espirituais e emocionais. Quando a comparação domina o coração, a gratidão desaparece. Asaf reconhece que sua atitude o estava levando a um caminho perigoso. Ele percebe que, se expressasse suas dúvidas de forma irresponsável, poderia trair a geração dos filhos de Deus. Isso demonstra consciência espiritual. Mesmo em crise, ele se preocupava com o impacto de suas palavras. Esse capítulo nos ensina que comparar nossa caminhada com a dos outros sempre enfraquece a fé. Cada pessoa possui um processo diferente, e Deus trabalha de formas distintas. A comparação rouba a paz e impede que enxerguemos o agir de Deus em nossa própria história. A libertação de Asaf não viria por meio de respostas externas, mas por uma mudança de perspectiva. E essa mudança estava prestes a acontecer no lugar certo, o santuário do Senhor. Até que entrei no santuário, tudo muda na história de Asaf, quando ele faz uma escolha decisiva: entrar no santuário de Deus. Essa frase marca o ponto exato, onde a confusão dá lugar ao discernimento. As circunstâncias ao redor não mudaram imediatamente, mas a forma como Asaf passou a enxergá-las, completamente transformada. O santuário não era apenas um espaço físico. Era o lugar da revelação, da lembrança e da presença do Senhor. Ao entrar no santuário, Asaf se desconecta das vozes externas que alimentavam sua dúvida e se conecta com a verdade eterna. Ali, ele se lembra de quem Deus é, do que ele já fez e das promessas que permanecem firmes. O ambiente da presença divina traz clareza ao coração que estava confuso. O que antes parecia injustiça, agora começa a ser compreendido à luz do propósito eterno. No santuário, Asaf passa a discernir o fim dos ímpios. Ele entende que a prosperidade que tanto o incomodava era passageira e frágil. Aqueles que pareciam firmes estavam, na verdade, em terreno escorregadio. Essa revelação não nasce do julgamento humano, mas do entendimento espiritual concedido por Deus. Quando Deus abre nossos olhos, vemos além das aparências. Asaf percebe que Deus não havia se afastado dele em nenhum momento. Pelo contrário, o Senhor o sustentava mesmo quando seu coração estava perturbado. Essa percepção traz arrependimento e gratidão. Ele reconhece que sua visão estava distorcida pela comparação e pela inveja, mas que a fidelidade de Deus nunca falhou. O santuário também se torna um lugar de restauração interior. Asaf confessa que seu coração estava amargo e que havia perdido a sensibilidade espiritual. Ao se colocar diante de Deus, ele é tratado, corrigido e restaurado. A presença de Deus não apenas esclarece a mente, mas cura o coração. Esse momento nos ensina que respostas espirituais não são encontradas longe da presença de Deus. Muitas vezes, buscamos explicações em lugares errados, quando tudo o que precisamos é voltar ao santuário. É ali que Deus redefine nossas prioridades e nos lembra do que realmente importa. Ao sair do santuário, Asaf não carrega mais inveja, mas entendimento. Ele não sai com todas as perguntas respondidas, mas com a certeza de que Deus é justo e fiel. Essa convicção sustenta sua fé e renova sua adoração. Assim, o santuário se torna o lugar onde a fé de Asaf é restaurada. Não porque os problemas, quando a visão é curada depois de entrar no santuário, Asaf já não enxergava o mundo da mesma forma. A presença de Deus havia curado sua visão espiritual, permitindo que ele percebesse aquilo que antes estava encoberto. O que parecia prosperidade agora era entendido como algo passageiro, e o que parecia perda agora revelava um valor eterno. Essa mudança não foi externa, mas interna, uma cura profunda no modo de enxergar a vida. Asaf reconhece que havia permitido que seus sentimentos governassem sua fé, ao ser guiado pelas emoções. Ele perdeu momentaneamente a capacidade de discernir a verdade. No entanto, ao se submeter à presença de Deus, sua percepção foi restaurada. Ele entendeu que emoções não devem liderar decisões espirituais.
A verdade de Deus precisa ocupar esse lugar. A visão curada também trouxe humildade. Asaf admite que agiu de forma insensata, quase irracional, ao permitir que a inveja tomasse seu coração. Essa confissão não o diminui. Pelo contrário, o fortalece. Reconhecer fraquezas é parte do processo de amadurecimento espiritual. Deus não rejeita corações quebrantados. Com a visão restaurada, Asaf passa a valorizar aquilo que realmente importa. Ele entende que a maior riqueza não está em bens ou estabilidade, mas na presença constante de Deus. Estar perto de Deus é o meu bem, ele declara. Essa afirmação resume toda a transformação interior que ocorreu em seu coração. A cura da visão também redefine prioridades. Asaf deixa de buscar explicações para cada injustiça aparente e passa a confiar no caráter de Deus. Ele aprende que nem tudo será compreendido no presente, mas tudo será julgado com justiça no tempo certo. Essa confiança traz descanso à alma. Outro aspecto dessa cura é a restauração da adoração. Asaf volta a louvar não apenas com os lábios, mas com um coração alinhado. Sua adoração deixa de ser mecânica e se torna consciente. Ele louva, não porque tudo está bem, mas porque sabe que Deus permanece fiel. A visão curada permite que Asaf testemunhe a fidelidade de Deus. Ele passa a declarar as obras do Senhor, não mais a murmurar sobre as circunstâncias. Sua boca, que antes quase proclamou dúvida, agora proclama fé. Isso mostra que quando Deus cura a visão, ele também transforma o discurso. Assim, Asaf nos ensina que ver corretamente é essencial para viver corretamente. A presença de Deus não muda apenas o que sentimos, mas como interpretamos tudo ao nosso redor. Quando a visão é curada, a fé é fortalecida. Perto de Deus é o meu bem. Ao final de sua jornada interior, Asaf chega a uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Essa frase não nasce da teoria, mas da experiência. Depois de passar pela confusão, pela comparação, pela crise, pela restauração, Asaf entende que a maior riqueza que alguém pode possuir é a proximidade com o Senhor. Tudo mais se torna secundário. Essa conclusão revela uma fé amadurecida. Asaf não afirma que todos os problemas desapareceram, nem que as injustiças deixaram de existir. O que mudou foi o centro do seu coração. Ele já não mede sua vida pelo sucesso dos outros, mas pela presença constante de Deus em sua caminhada. Estar perto de Deus tornou-se seu referencial absoluto. Asaf reconhece que aqueles que se afastam do Senhor seguem um caminho de destruição, ainda que por um tempo pareçam prosperar. Ele entende que distância de Deus sempre cobra um preço, mesmo quando não é visível. A proximidade com Deus também restaura a alegria do serviço. Asaf volta a liderar o louvor com o coração alinhado, consciente de que a adoração não é performance, mas entrega. Ele canta não porque tudo faz sentido, mas porque confia em quem governa todas as coisas. Esse capítulo final nos lembra que a fé verdadeira não elimina perguntas, mas estabelece prioridades. Asaf escolheu permanecer perto de Deus, mesmo quando não entendia tudo. Essa escolha sustentou sua fé e fortaleceu sua caminhada. Assim, a história de Asaf se encerra com uma verdade eterna. Estar perto de Deus é o maior bem que alguém pode experimentar. Quando essa convicção governa o coração, nenhuma crise é capaz de destruir a fé. Vejamos preciosas lições de vida. Até os mais espirituais enfrentam crises. Asaf era líder de louvor, mas quase tropeçou. Crise não é sinal de fraqueza espiritual. É parte da caminhada humana. Comparação enfraquece a fé quando olhamos para a prosperidade dos outros. Perdemos a alegria da presença de Deus. O lugar certo traz a resposta certa. Asaf só encontrou clareza quando entrou no santuário. Fora da presença de Deus, tudo parece injusto. Visão espiritual precisa ser cuidada. Quando a visão é curada, o coração encontra descanso. Estar perto de Deus é o maior bem. Nada substitui a presença do Senhor. Nem sucesso, nem estabilidade. Crises podem se tornar testemunhos. A dor de Asaf se transformou em mensagem para gerações. Conclusão: a história de Asaf é um retrato fiel da jornada espiritual de muitos. Ele amava a Deus, servia no altar, e ainda assim, enfrentou uma crise profunda. Isso nos ensina que fé não nos isenta de conflitos internos, mas nos oferece um caminho seguro para enfrentá-los. Asaf não fingiu que estava bem. Ele reconheceu sua dor, mas escolheu levá-la ao lugar certo. Ao observar a prosperidade dos ímpios, seu coração quase se desviou. No entanto, ao entrar no santuário, ele teve sua visão restaurada. A presença de Deus não mudou imediatamente o mundo ao seu redor,
mas transformou completamente a maneira como ele o enxergava. Essa mudança foi suficiente para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Asaf aprendeu que o fim determina o valor do caminho. Aquilo que parecia injustiça era na verdade temporário. O que parecia perda era na verdade ganho eterno. Ele descobriu que a verdadeira prosperidade não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus. Sua declaração final perto de Deus é o meu bem. Resume toda a jornada. Não é uma frase poética, mas uma convicção profunda. Estar perto de Deus tornou-se seu maior tesouro. Essa conclusão nos desafia a rever nossas prioridades e a perguntar: onde temos buscado nossa segurança? A história de Asaf nos chama a voltar ao santuário, a voltar à presença, a escolher fé em vez de comparação. Quando fazemos isso, mesmo as crises mais intensas se tornam oportunidades de crescimento espiritual. Oração, Senhor Deus. Assim como Asaf, muitas vezes nosso coração se inquieta ao olhar para o mundo. Vemos injustiças, desigualdades e situações que não compreendemos. Em alguns momentos nossa fé quase escorrega, mas hoje escolhemos entrar no teu santuário. Cura nossa visão espiritual, Pai. Livra-nos da comparação que rouba nossa paz. Ajuda-nos a enxergar a vida